Vamos para a nossa última palestra. E eu quase nem preciso apresentar esse cara, porque ele simplesmente tem seguidores sem fim, fãs para onde ele vai, programas de televisão, é uma pessoa em si disruptiva. Ele foi nosso apresentador, um dos nossos apresentadores no prêmio Melhores do Ano, aqui, esse ano, em junho, e ele fez a plateia inteira posar para o Instagram dele. Tinham só 1000 pessoas aqui. E ele é um cara que confeitaria para ele é linha de raciocínio, é desafio, é pensar como ele pode fazer diferente. E ele veio com essa proposta, e o título em si já é realmente uma coisa para ficar pensando como é que ele chegou nisso. A contracultura do pão de mel. De perto ninguém é normal, e este doce simples não foge à regra. Só dá para ter curiosidade para saber o que o Lucas Corazza vai falar a respeito disso. Então, uma salva de palmas para o Luquinha. Que delícia de apresentação. Bem-vindo. O palco é seu. É isso que você adora, né? Ai, gente, não vou mentir que eu morro de medo, tá? Inclusive, parte dessa apresentação, né, de falar sobre o que é a contracultura do pão de mel, é ter que explicar para vocês assim, que eu tenho que dar um contexto mais geral. Mas, antes disso tudo, obrigado para todo mundo que está aqui. Né, obrigado por vocês que estão participando, que vieram ouvir as palavras dos chefes. Muita coisa acontece dentro das cozinhas, acontece dentro dos restaurantes, e que precisam ser comunicadas e que não tem a ver só com a comida. Quando a gente entende que a nossa vida está interligada e intrínseca junto com o que a gente faz, né, o que a gente produz 8 a 10 horas por dia, algumas, depende do lugar, até 12, 13 horas por dia, define muito do que a gente é no final daquele dia. Né? E eu encontrei a minha vida dentro da cozinha muito cedo, com 14 anos de idade, na realidade, foi vendendo pão de mel de casa. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por um motivo. Eu tive que me fragmentar para um dia poder me tornar eu. Eu já fui o Lucas, Luquinhas, Bizunga para o meu pai. Eu já fui muitas pessoas para chegar até o Corazza. Eu tive, inclusive, que virar um outro cara chamado Lucas Corazza, que eu chamo que é a minha drag, tá? Que é quem vem para a televisão, quem apresenta, é aquele jurado altivo, tem um ritmo de voz muito acelerado, conhecimento sempre ali na ponta da língua, rápido do pensamento, sempre alerta, mas é muito cansativo sustentar o Lucas Corazza. Ele é ótimo para a câmera, péssimo para a vida real. E eu tive que um dia entender quem que eu tinha somado no meio disso tudo. Porque eu tinha virado um confeiteiro técnico, eu tinha virado uma pessoa que fala sobre confeitaria afetiva. Eu morro de medo de empreender, de abrir uma loja, e do dia a dia, da diária de uma cozinha. Eu, de repente, né, com 36 anos de idade, descobri que eu vivo no espectro autista, e que eu tenho várias características em relação a uma incapacidade de leitura de sentimentos sociais, que faz parte do meu medo de ter que liderar uma equipe, porque são muitos humores que eu tenho. E não é nem porque eu sou de câncer, que também é porque eu sou de câncer. Mas, de repente, né, não era só de lua, também tinha esse outro aspecto, que eram reações de emoções que não eram comuns, não eram normativas. E essa merda de palavra normativa me persegue desde os 14 anos, porque eu comecei a fazer pão de mel porque eu me assumi ser uma pessoa LGBTQIA+, que eu odeio esse termo, tá? Eu sou viado mesmo. Né? Batalhei para virar isso, né? Gay, viado, é isso. Mas só os íntimos me chamam de bicha, o resto não, isso não é xingamento. Essa é a regra do politicamente correto. E o que acontece? Eu tinha ali um conflito de sentimentos na transformação daquela relação, que tinha um filho, né, que era o filho do Leandro e da Emiliana, e de repente eu tinha que me tornar o Lucas, para conseguir ter uma vida que era coerente aos meus sentimentos. E eu já tinha aprendido, né, a cozinhar através da televisão, admirava muito as culinaristas da televisão, e eu tinha aprendido a fazer bala de coco com a Luzinete Veiga puxando num prego na fazenda da Ana Maria Braga, e na revista Casa Cláudia eu peguei a receita da Betina de um pão de mel.
Pode dar play, por favor. Pronto. O pão de mel foi o começo de tudo. Eu, hoje em dia tenho aqui, né, baunilha, mel, as abelhas, o cacau estampado em mim, porque ele foi o primeiro preparo que me fez pensar quão diferente ele tinha que ser para ele ser meu. Porque todo mundo vendia pão de mel. Mas eu queria que o meu pão de mel tivesse algo de diferente. E eu cheguei nessa apresentação, que era muito coerente. Eu peguei papel bolha, fiz umas abelhinhas, comecei a perceber que eu tinha uma intersecção muito grande com formas, mas ele tinha gosto de chocolate, canela e cravo. Só que essa porcaria chamava pão de mel, e não tinha gosto de mel. E eu fiquei tão irritado com isso, porque como é que eu conseguia pegar um preparo que leva tanto açúcar mascavo, farinha, ovos, e fazer o mel, que era tão sutil, aparecer quando ele tinha que brigar com a baunilha, que estava tão presente e marcante no chocolate ao leite querido pelo brasileiro em cima do pão de mel. E aí a baunilha me incomodou. E eu pensei, eu preciso encontrar um chocolate que tenha mais sabor de chocolate. Mas eu não sabia fazer essa pergunta, porque o chocolate é uma receita. O ingrediente mesmo de tudo isso... O cacau, ele é uma árvore que gosta de crescer embaixo da copa das outras árvores, tá? E ele gosta disso. Sombra e água fresca em um lugar muito quente. Então ele gosta de crescer nessa linha assim, próxima da linha do Equador. E é o que torna o cacau tão especial. Tão gorduroso, tão rico em sabor. Com tanta vitamina, com tanta potência, com tanta força dentro da sua amêndoa. Aqui, ó, são os coxos, onde está acontecendo a fermentação do cacau. Para que a fermentação aconteça, eles fazem esses buracos aqui dentro. Aqui dentro está acontecendo o quê? Um aumento de temperatura junto com o mosto, junto com o açúcar. Primeiro vai fazer uma fermentação alcoólica e depois uma fermentação anaeróbica, que vai romper a semente, formar as câmaras e é essencial para impregnar todos os aromas que você quer dentro do seu cacau. Ou seja, esse é o processo que vai dar o real sabor de um bom chocolate de qualidade, que são as barcaças, onde seca-se o cacau. Então as sementes, elas vêm para cá depois que elas foram fermentadas para poderem secar à luz do sol. E precisa do raio ultravioleta, senão não fica o mesmo efeito. É um processo super artesanal. Embaixo você precisa de madeira, porque ela tem permeabilidade e permissão de circulação de ar. Assim a sua semente não vai apodrecer. Isso daqui é o tempo que você precisa para transformar de semente e virar uma amêndoa. Muito legal que a minha conexão com o cacau é uma conexão que ela vai se renovando todos os anos. Apesar de morar muito longe dos pés de cacau, eu trabalho demais com chocolate. E eu trabalho com chocolate, entender o respeito por esse fruto é muito importante. Pode vir aqui e manter essa memória viva. Sempre ali, uma chama acesa. E aí eu percebi uma coisa. Uma receita não precisava ficar concentrada no resultado do sabor dela. Eu tinha que entender a origem do ingrediente que eu usava para conseguir ter a identidade que eu precisava para me tornar quem eu queria ser. Porque quanto cozinheiro, eu tinha que entender como esses nomes, Bintubar, Tintubar, chocolate, podiam mudar minha vida. E então o chocolate eu resolvi, mas e o mel? Os melis conhecidos no mercado, nas prateleiras, nunca me deixaram satisfeitos. Então eu fui atrás de conhecer um pouquinho mais sobre esse produto tão incrível. Eu me deparei então com os melis de abelhas nativas. E foi uma curiosidade muito grande perceber os graus de acidez e nuances de sabores que eu tinha a cada tipo de abelha que eu buscava e cada florada que ela tinha. O mais interessante disso tudo era que para impregnar isso no meu pão de mel, bastava, ao invés de usar uma cauda para umedecer ele, um recheio para colocar no meio, usar um mel que tivesse uma identidade mais forte. Essas pequenas abelhinhas, tá, nativas aqui da América, que não são a apis, elas são responsáveis por todo um ecossistema, tá? Que é onde eu chego aqui, na baunilha. Que me incomodava no começo, porque ela é comum, ordinária, rústica, modesta. Mas assim, baunilha não é nada disso, né? É caríssima. Só que a gente só pensa na baunilha através da vanilina. E eu tive que mudar isso, porque o mundano nos impede de enxergar a excelência. E aí eu fui conhecer esse ingrediente. Que é esse sabor tão importante que a gente encontra em tantos doces, ser considerado algo simples. O bom e velho bolo de nada, associado a uma coisa simples, sendo que ela é a diva. Imagina só, entre ela nascer aqui no pé, que fica 9 meses, e depois ela conseguir maturar, que é um processo de 3 a 4 meses, você precisa desse tempo para conseguir concentrar mais de 250 tipos de aromas dentro dela. E que a gente resume a apenas a vanilina industrial. Baunilha é um romance que começa aqui, na natureza. A produção de baunilha é extremamente difícil,
Primeiro, você conseguir replicar as condições naturais necessárias para que ela possa crescer e florescer saudável é muito difícil. Aqui eu tenho uma tela que reduz a luminosidade em aproximadamente 60% a 70%, que é o que ela precisa. Muita luz, muito sol, mas na sombra. Ou seja, próximo à linha do Equador é o clima ideal. E eu tô aqui na Bahia, em Itapetinga, numa plantação dentro de uma estufa. A baunilha é uma trepadeira. E é muito bonita porque a baunilha é a única orquídea frutífera que tem dentre as diversas espécies de orquídeas do mundo. O que acontece? Você tem aqui essa trepadeira que nasce ali no chão e vai se desenvolvendo por cima desses cachos e ela vai lentamente conseguindo ocupar o seu espaço para ficar forte o suficiente e produzir frutas. Isso pode demorar até 4 anos para acontecer. O solo tem que ser constantemente enriquecido com diversos tipos de matérias orgânicas só para conseguir ter força o suficiente para sustentar um fruto por 9 meses, concentrando sabor, concentrando aromas, concentrando cor, ainda no pé. Gente, é impressionante um negócio desses. A sensação aqui não é aquela sensação tipo de um aroma delicioso de baunilha, não. É sobre campo, é sobre natureza, é sobre o sol, o calor, suor, umidade e o aroma que não é de baunilha, é cheiro de vida, cheiro de matéria orgânica, de terra molhada, é cheiro de algo que está em construção, que está nascendo, é um romance inacabado. É uma coisa que depois daqui toma uma outra proporção de ainda mais 4 meses até virar baunilha, que a gente chama. O cuidado com essas flores não é só o clima. Imagina só o seguinte, tá? Ela não está bem nutrida, você abre o flanco para ter pragas como animais e fungos. O fungo é o principal inimigo dela. Parece que tem nova energia. Esse é o Rapidamente ela Bal, bota tá? em casa, Eu esqueci de colocar aqui o nome dele, mas é da Avenida Brasil, eu não posso falar a marca. Excelente. Porque aqui não tem 15 dias que cortou, né, Disso? Ah, daí de onde tirou essa muda. Aí ela já botou um novo ramo. e Ah, já- mas esse é o esquema da poda, né? Que você tira poda aquela de energia de formação. crescimento e dela acumula ali naquele lugar, ela Não, isso, encurrala então, essa depois energia, né? que tiver as nossas mudas já todas tiradas, a gente vai vir fazendo os cortes. Imagina o seguinte, a flor depois que nasce, né, quando ela floreia, só tem 24 horas para ser fecundada. Tem que passar sempre Gente, alguém olha o processo, tá? com um pedacinho É um pedacinho de pau, madeira como se fosse um lápis, você empurra Você vai o separar órgão da macho fêmea, e pra encosta na manualmente fêmea, fazer na a mesma flor, polinização. tá? Esse processo tem que ser feito E- todos os dias durante a florada. É simples assim, só que a florada demora aproximadamente 2 a 3 meses para completar. Você precisa de alguém ali no campo todos os dias, Uma fava de baunilha. verificando esse Cada campo, fava flor a precisa flor, desse qual já grau de foi cuidado fertilizada ou de não. alguém vigiando Tá. ela. As favas então são colhidas, enqueadas e curadas por 4 meses até chegar nesse estágio, que é como a gente conhece a baunilha. E eu fiquei parado pensando assim, né? Que egoísmo isso tudo, porque o ponto de vista de todas essas histórias é eu, eurocentrado. E é uma questão isso, né? Porque a gente não percebe esse discurso que está escondido, disfarçado e incutido dentro da nossa cultura. Eu nasci branco, homem, heterossexual supostamente, de classe média alta, eu falo 4 idiomas. Eu estudei muito, eu sou um nerd, eu tive acesso ao conhecimento e me foi ofertado o conhecimento. Eu recebi, na base da estrutura, antes de eu me assumir, tudo que eu precisava de ferramentas para conseguir lidar com todas as adversidades que eu tive que lidar por perder os privilégios disso ao me assumir. E fui trabalhar num ambiente machista, no qual eu não conseguia sair da confeitaria para ser um sous-chefe e ter uma coisa que não era mérito, não era reconhecimento. Eu precisava da efetiva aumento de qualidade de vida que um salário de um sous-chefe tem. Simples assim. Quanto equipe da cozinha, eu sendo um confeiteiro tenho as mesmas habilidades que qualquer pessoa tem para poder comandar e liderar uma equipe, contanto que eu tenha habilidade para fazer uma comunicação boa. E ainda assim, não é me ofertado isso. Eu fiquei de saco cheio. Eu cansei. Sabe, as coisas não eram ofertadas, as coisas não eram me dadas. Mas era tão garantido, eu nasci branco, eu nasci homem. Mas não era só isso. Tinha um egoísmo nisso tudo. Essa visão de mundo que a gente tem, quando ela está muito eurocentrada, a gente esquece de olhar com atenção do que é ter intimidade com as coisas. Cada ingrediente do pão de mel me oferecia uma pessoa.
Não era o ingrediente que eu queria ter intimidade. Era o contato com a troca de quem podia me contar do romance que ele tem com ele. Porque o meu romance é outro. O meu romance acontece numa cozinha. Ele vem de uma prateleira, ele chega embalado, ele tem data de validade, tem CIF. Ele tem regulamentações da Anvisa. Eu moro numa metrópole. Né? Eu ofereço um produto de altíssima qualidade, sempre em eventos de rua, né? Eventos como The Town, eventos como Lollapalooza, virada cultural, porque eu decidi que o meu doce e o meu medo de empreender, eles podiam existir contanto que fosse um lugar com alta rotatividade, muitas pessoas e uma intersecção entre cultura, bebida e arte. Porque é muito mais gostoso, né? Bebida é o verdadeiro lubrificante social. E eu queria fazer isso para que as pessoas conseguissem entender, naquele momento, que o meu doce não era uma joia para estar no Iguatemi servindo Nutella numa barra. Não era a embalagem que definia ele. Era a composição efetiva de cada elemento que eu tinha feito uma curadoria deles para que o sabor pudesse aparecer. Tudo isso porque eu achei que pão de mel, para esse nome, não podia se chamar pão de mel com sabor de cravo e canela. E aí eu me associei a uma empresa de chocolate, de food service, que distribui cacau de origem do Brasil em larga escala, porque eu acreditava no quê? E ainda acredito. A grande indústria é, sim, em parte responsável por vários sistemas que sustentam coisas que eu me oponho. Mas é dentro dela, quando acontecem mudanças, que também mudanças reverberam em outros modelos. Porque aquela mudança que ela promove dentro do próprio sistema cria uma ruptura. E é disruptivo, porque ela não vai conseguir abrir mão de séculos de um sistema para agora só adotar aquele. Mas o fato de ela olhar com atenção para isso incentiva, abre caminho e possibilita novos assuntos. E por que eu fiz isso? Porque eu sempre fui essa pessoa. Eu era um chiado, um ruído branco dentro das estruturas em que eu trabalhava. Eu era sumido sempre, não gostava muito, e nunca gostei, nunca tolerei preconceito, nunca gostei de nenhum tipo de preconceito, e era fácil eu me aliar a qualquer causa que desmerecesse o outro, que desqualificasse alguém, ou que colocasse alguém em segunda classe. Porque eu sei a experiência de viver numa adolescência pensando que eu não teria direitos dentro de uma relação afetiva. E também sei a experiência de ter ido pela primeira vez numa parada gay e não ter me sentido sozinho. Porque eu olhei em volta e não eram só nomes na internet. E eu entendi que era sobre você entender a causa do outro e como é que você conseguia inserir ela com a simples atitude de estar vivendo a sua vida e, com isso, mudar pequenos detalhes de uma roda dentada. Você vai, sem querer, ali inserindo alguns glitches no meio desse maquinário. E você vai plantando ali dentro algumas coisas. Só que, se você não se livra dessa visão, eurocentrada, de um mundo magnífico, capitalista, de chocolates belgas maravilhosos, baunilha de Madagascar, baunilha Bourbon, você não entende o que aconteceu. E assim, eu não gosto, bem, eu sou canceriano, então eu gosto, mas eu também sou virgem, e a minha lua é Sagitário, então eu também odeio o passado. Mas ele reverbera de um jeito estranho dentro da cabeça de alguém que não é neurotípico. As histórias, a forma que o tempo acontece dentro de mim é um pouco estranha, mas é maravilhoso. Eu crio antecipações que, quando estou num lugar positivo, não são ansiedades. E eu construo histórias, narrativas, pensar no tom de voz que eu vou falar. E eis que vem o Lucas Corazza aqui. Gente, vocês viram, né? Aquele cara é cansativo, hein? Vocês viram o ritmo que ele fala? Eu não sei nem se eu tenho fôlego aqui para conseguir encarar ser o Lucas Corazza aqui. Né? Hoje vocês estão com o Corazza, sou eu, o Uno, que não é um apresentador, que não é um comunicador, é alguém que quer ter uma troca, que quer ter uma conexão, que quer trazer para vocês as histórias que ele ouviu. Porque até aquele momento que vocês viram os vídeos, eu tinha ouvido as histórias do cacau pela indústria, né? Pelos sites de algumas empresas, por alguns livros em inglês. E, quando eu conheci a história da baunilha, tudo mudou. Né? E é uma coisa engraçada porque eu vi um outro ponto de vista que me ofereceu... Assim, eu não estou aqui para discorrer fatos.
tá? E nem para falar contra fatos, não tem contestação. Eu estou aqui para oferecer para você a mesma história, por um ponto de vista um pouquinho diferente. Porque, coincidentemente, os 3 ingredientes que eu amava tanto são descobertos pelo mundo europeu simultaneamente. Vocês acreditam nisso? Não é ridículo, absurdo? Vocês vão ver. Dá um play aí no segundo vídeo, por favor. O ano era 1519. Hernán Cortés conhece Montezuma. Nesse encontro, Montezuma oferece para Hernán Cortés uma bela bebida. Um dá joias e o outro dá cacauate, que mudaria toda a rota de especiarias do mundo e o maior comércio que existia até aquele momento. O que é cacauate? São alguns ingredientes bem gostosos, que constituem com teobroma cacau, que é o alimento dos deuses, princípio ativo do cacau. Tem a baunilha, o mel e chile. Fazer uma bebida fervida disso, bem grosseira, altamente nutritiva. Dava uma energia instantânea. Você tinha o calor da capsaicina, o cacau, o mel em açúcar, e era animal. Levou para o clero, levou para os nobres, piraram. Todo mundo queria essa combinação. E a baunilha sai da sua zona endêmica, que era a América Central, e é distribuída, 1519, tá? Para as regiões insulares. Só que, só em 1829, Edmund Albius conseguiu fazer a primeira fertilização de uma baunilha para virar fava. Não tinham as abelhas nativas da América, que eram pequenininhas, para conseguir fazer a fertilização dessa orquídea. Ele faz isso e morre pobre. O cacau vai para a África, 63%, Costa do Marfim e Gana. Também países colonizados europeus, majoritariamente pretos. A Gana tem 2/3 da população trabalhando com cacau. 63% do cacau do mundo, 2/3 da população, não tem registro de criança regulamentado, para evitar você poder documentar o trabalho infantil. E eu percebi que a forma que a gente vê os alimentos, ela é importante. Porque ela, o jeito que a gente vê ele, muda a forma do mundo. Esse encontro mudou a geografia do mundo. Mas não conseguia se reproduzir porque não tinha abelha. E aí você percebe que esses mesmos sistemas, até hoje, se sustentam. Você até hoje tem o cacau vindo da África. A baunilha de qualidade, vinho de Bourbon. E isso tem sido a viagem da minha vida. Porque perceber isso e começar a ver no Brasil sistemas que estão mudando isso lentamente. Uma estufa na Bahia. Eugênio e a Márcia da MB, fixando famílias no campo contra a grande maquinização do campo. E eu percebi que eu não estou sozinho nisso. Todo confeiteiro trabalha com confeitaria. Todo mundo que está aqui representando a confeitaria está fazendo um pouquinho disso. E aí, o que acontece? Finalmente, mais um marco na minha linha do tempo. Eu sou o primeiro confeiteiro a vir no palco do Mesa Tendências. Aqui. Primeira pessoa a falar isso. Mas eu não queria vir sozinho, então eu trouxe todo mundo junto, que faz parte da minha história, que trabalha na indústria, que trabalha com chocolate, que estão com os ingredientes. Porque cada uma dessas pessoas, simplesmente ao viver a sua vida, escolher com mais atenção o seu ingrediente, está mudando um pouquinho esses ciclos. Ciclos que não são positivos, que não pertencem a nós, mas que é uma herança, que a gente tem que resolver aqui. Porque a maior militância que se faz nessa vida começa dentro de você. A mudança do pensamento parte daqui. E ela tem que ter uma origem. Você tem que ter um momento que você percebe que o passado não te define. Mas você precisa saber o que você tem que evitar errar de novo para construir novos futuros. E o pão de mel foi a minha porta de entrada. E tudo começa comigo me assumindo. Então, muito obrigado para todo mundo que veio.
Vamos querem abrir, fazer vamos abrir perguntas? para perguntas, então, quem quiser perguntar, porque... E eu posso sentar, porque, olha, mesmo não sendo Pode Lucas sentar, Coraza, senta. gente, é cansativo isso daqui, viu? Não, é porque a gente tem muita emoção, né? Ai, é estranho vir tão vulnerável falar com vocês, tá? Natália está com o Normalmente eu tô microfone. sempre tão montado, assim, tipo, tão Lucas Coraza, né? Raramente eu venho tão... eu. Né? Tão despido, assim, tipo, tão... Quem Honra quer minha, fazer obrigado. pergunta? Ali, Natália, ó. O casal mais chorão da confeitaria, do sal, o casal do MB. Esses daqui entendem de mel, viu? Não é? Entendem, viu, gente? E eu volto a dizer, né? A gastronomia tem esse poder de mudança, porque quando você percebe que aonde existe movimentação financeira e troca, você está sustentando modelos de produção, você está sustentando cadeias produtivas. E essa escolha, essa simples escolha de você olhar com atenção para saber o porquê o sabor que você quer também está associado a um modelo de produção, muda o rumo das decisões. Mas vamos deixar fazer a pergunta que Vamos. querem. Vamos que né? Já estou pisando em ovos faz tempo, desde o começo aqui, né? Tipo... Na verdade, eu queria dizer que eu trabalho com comida há 31 anos, eu tenho um restaurante, e eu fiz um curso de alta confeitaria francesa por tua causa. Meu Deus do céu, Sim, coitado porque eu de você. Olha a responsa. E a pergunta que eu quero fazer é se tu tem parente lá no Rio Grande do Sul, porque eu tenho uma grande amiga que é Coraza, a Sara olha- Coraza. Eu não vou mentir, assim, tipo, os Corazas, eu tenho medo de que, assim, ou a família é muito vagabunda, ou... né? Porque, na realidade, Coraza é um sobrenome que era muito comum na Itália toda, na época feudal, e ele era um dos sobrenomes que eram empregados para as famílias laboriais. Então, todo mundo que trabalhava com couro era Coraza. Né? Então, você tem Coraza com 2 Zs, com 1 Z, com S, porque é coraça, não é nem coraza, é coraça, de couro, do corto-me. Né? Eu sou Torriani, construtores de torres. Né? Exatamente. Então, assim, tipo, é uma família muito grande, por quê? Porque é uma família da base da pirâmide, é uma família laborial que trabalha com algo que todas as regiões precisavam, e na Itália se descentralizava muito isso, né? Porque os diferentes governos que tinham ali dentro, antes de serem centralizados, dependiam dessas produções regionais. Né? Bom, é Então, tem difícil, Coraza por tudo quanto é segurar canto. o Lucas, você está entendendo, né? Mas vamos lá. outra- Parabéns, eu sou teu Isso fã. aí, muito Obrigado. bom, e todos nós. Mais alguma pergunta? Ali atrás, ó. Eu trouxe, na realidade, uma apresentação que é meio autocontida, tá? Vocês não vão ter muitas dúvidas sobre ela, mas a questão é trazer o questionamento de o que você compra, o que você consome. Ele alimenta algo, ele sustenta algo, ou ele só consome do mundo? Né? O que ele transforma? Porque isso, é muito difícil fazer essa escolha. Né? Porque você... Vamos ouvir a pergunta? Vamos. Eu estava preenchendo o vazio, Mariela. Estava só chegando lá com o microfone. Calma. Então, mas até chegar... Tá Já chegou. Olha, ó. Quem falou isso? Sou eu. Que Ah, voz levanta bonita, ali, Deus levanta. é você. Sou eu. Cadê? Eu, Lucas. Aonde? Um amigo teu. Levanta. Aqui, rolando. Levanta. Caramba. Está de preto escuro num canto sem luz, caramba. Meu garoto, eu não Tá vou... bom. O que eu tenho para te dizer não é uma pergunta. Mas como tu falou que hoje você se abriu, eu tenho que dizer para todo mundo aqui que este cara, esta persona, foi o único top team da gastronomia que quer me ajudar até hoje. Eu tive um negócio, quebrei, Fala quem você é. rolando massinha. Olha aí, todo mundo sabe quem você é, só que você tem que dizer. Ah, desculpa. É que E a gente precisa explicar um contexto, tá? É. Eu participei do movimento da comida de rua, que teve uma coisa que foi uma condição que a gente só percebeu depois, tá? Se você perceber, o mesmo movimento da comida da rua acontece durante a época de seca da Dilma. Lembram disso? A grande crise hídrica. Então a gente não tinha chuva durante 1 ano e meio, 2, e a comida de rua proliferou, porque todo mundo queria ir para a rua, todo mundo queria comer alguma coisa, e não tinha chuva. Né? Então todo mundo vendia bem. Aí depois a gente descobriu que quando um país tropical começa a chover, o brasileiro não sai de casa, foi todo mundo à falência. Né? E Mas ele foi e aí? uma dessas pessoas que estava nesse movimento da comida de rua e juntou todos os fatores de vida pessoal, de econômicos, da chuva voltar,
E a gente sofreu junto Rolando esse impacto. Massinha foi muito famoso aqui em São Paulo. Todo mundo seguia o Rolando Massinha. Não, todo mundo ia na Avenida Pacaembu e lá comer. Fala, Rolando. E aí vai eu lá. quero só mostrar que, além de um confeiteiro maravilhoso, um cozinheiro maravilhoso, tu é um homem maravilhoso. Porque é verdade, Lucas, eu nunca tive essa oportunidade. E eu estou tendo agora, meu velho. Eu não vou Sai do perder. armário, sai do armário, sai do armário. Eu só não saí do armário porque eu não tenho armário. E aí... É um closet, né? Mas é uma verdade, Lucas, porque você foi com a tua pipoca na rua comigo, você contribuiu, você faz pouco tempo agora, você me ofereceu um negócio. Ainda continuo te oferecendo, você que está E eu fugindo, sei. tá? Então, eu quero dizer que o homem Lucas Coraça, é um cara especial. Está de parabéns. Eu sou grato por ser teu amigo. Quero Obrigado. saber se hoje você trouxe seu pai e sua mãe para ficarem orgulhosos de você diante disso. Cadê Não, eles? dessa vez eles ficaram em casa. Ah! Não, gente, teve um ano que eu ganhei o prêmio da Prazeres da Mesa. Nossa! E o Castilho ligou pra mim, tipo, eu tava na Alemanha, tinha ganhado uma viagem pra Alemanha pra aprender, né, pra ver a rota de como nasceu o tal bolo Floresta Negra. E aí eu me deparei com aquelas coisas meio livro do slow food, sabe? Que assim, eu fui para Dijon, queria ver plantações de Dijon, né? Não tem mais mostarda em Dijon, porque pelos acordos comerciais da região, lá agora se planta girassóis para fazer óleo, e a mostarda é plantada na China. Então você tem a fábrica, que é falsa, uma estrutura inteira, com algumas salas meio fakes, nada funciona lá. A mostarda de Dijon não é de Dijon. E aí eu Mas estava o que na que Alemanha. seu pai, sua mãe entra? Como eles vamos Vou lá, chegar lá, vamos calma. E aí eu chego lá na Alemanha para descobrir sobre o bolo Floresta Negra. Adivinha só, não tem cereja na Floresta Negra. Não. Não, ela vem da Rússia. E o bolo nasce lá por causa da combinação de sabores, porque aquela região, né, da Floresta Negra, ela é muito famosa por um grande motivo. Você não vai acreditar qual. A flexibilização de normas em leis como jogatina, bebidas e drogas. Então, ali na região de Baden-Baden, lá Lake Titice, tinha champanhe à vontade, a rodo, tráfico de pessoas, de drogas, de cassino. Era a única região que podia. Então, era no norte da França, com o começo da Alemanha, e conectava com o resto. Então, era uma zona de trânsito. E aí lá nasce o bolo Floresta Negra, não por causa da cereja da Floresta Negra, mas porque estava na Floresta Negra. E aí, liga o Castilho, no meio dessa viagem para mim. E eu penso, meu Deus, vou ter que pagar o roaming. Coraza, você vem ou não para a apresentação? Não consigo, Castilho. Né? Minha viagem é exatamente no dia do prêmio. Manda alguém, vai vir alguém, né? Não, vai meu pai, vai minha mãe, né? Vamos aí. Minha mãe me liga no dia. Eu tô gripada, não vou. Foi só meu pai. Quando falaram que eu ganhei, gente, o meu pai subiu aqui. Eu juro, meu pai é tenista, tá? Então imagina assim, tipo, que alguém fez um gol na Copa. Era meu pai naquele momento. Ele subiu no palco com o Claude aqui e ele fazia assim. Verdade. E eu encontrei com o pai dele agora no town. Eu, ele e o pai dele. Ele dançava mais que ele. Não, eu pus meu pai de lurex brilhante com um boné de purpurina pelo dental. E ele falou, não sei, ele fala cada coisa para mim. O pai dele falou, ele fala cada coisa, realmente, cada coisa que ele fala. É que, gente, assim, vocês têm que entender que todas essas relações, né, todas as relações que eu tenho, elas dependem de uma coisa. Como eu tenho uma inabilidade em leitura de sentimentos, um pouco, eu só consigo me cercar de pessoas que eu consigo criar vínculos de intimidade que são muito intensos, né? E quando eu conto para os meus pais, eu deixo de ser o filho do Leandro e da Emiliana para me tornar o Lucas, tem uma ruptura lá que foi muito difícil, mas tem uma história muito bonita de construção de amor e de confiança que chega nesse momento, né, do pai subindo no palco com orgulho. E é uma coisa assim, tipo, hoje em dia é uma coisa, eles não falam nada, eles são meio clean label, mas se falar de mim perto deles, gente. Porque eles são as únicas pessoas que falam bem pelas costas. Na minha frente sempre acaba comigo.
Mas eles falam bem pelas costas Pais pra são caramba. assim, é. Me defende. Mais uma pergunta, o Rafael Aoki, que é também um grande patissier. Bom, acho que a gente criou uma relação muito próxima nesses últimos tempos e eu já te falei isso pessoalmente. Eu sou desses, tá? De repente eu gosto de alguém, eu faço a pessoa ficar próxima rápido. Tipo... Para dar um contexto, a gente se conheceu quando eu fui no Que Seja Doce, né, uns 4, 5 anos atrás, né, como se, né, vou lá, e recebi muitos elogios do Lucas, e a gente se encontrou depois de alguns anos no Quint, que é o restaurante onde eu trabalho, e a gente acabou criando uma relação muito legal. E eu vivo falando isso para ele, e eu faço questão de falar aqui também tudo o que você faz pela gente. Querendo ou não, você foi o primeiro que chutou a porta e mostrou assim, eu sou confeiteiro, eu tenho orgulho disso, e eu quero mostrar para todo mundo que a gente pode. E para nós que somos da nova geração, isso fez muita diferença, porque a gente agora tem espaço nos restaurantes que normalmente nós éramos deixados de lado, né? As sobremesas eram dos chefes executivos e tal, e cada vez mais a gente ganha espaço. Não, o fiel escudeiro, sabe? Sempre Sérgio Pança, nunca Don Quixote. Não, mas vamos lá, né? Estamos mudando sempre isso. Sérgio Pança, né? Porque é isso, tipo, essa impossibilidade de crescimento, essa sinuca que você se via, que era tipo assim, você é confeiteiro, a sua gama de habilidades não vai ser o suficiente para comandar uma cozinha para virar sous-chefe. Só que eu não queria ser sous-chefe por vaidade, eu precisava da melhoria de qualidade de vida que vem com o ganho do cargo. Né? E era muito bizarro eu entrar num restaurante ganhando o teto da minha profissão, porque eu já tinha entrado no teto da carreira. Né? E eu olhei para aquilo e falei, desculpa, gente. Né? Assim, na minha cabeça, o mundo funciona diferente. Eu olhei e falei, essa linha, quem desenhou foi vocês. Né? Ela não pertence para mim. Eu nunca tinha enxergado que existia esse fator limitante. Né? Então, por que eu vou aceitar ele agora? E foi muito estranho. Você trilhou outro caminho. Né? Foi muito estranho, porque tipo, eu tive que me descobrir um professor, um educador, um comunicador, um pesquisador. Para vocês terem uma noção, no começo, eu ligava para os centros técnicos, eu entrava no Google, procurava loja de confeitaria, estado por estado. E eu entrava em contato com lojas que tivessem centros técnicos de capacitação, e eu oferecia a minha aula para eles. Eu pagava passagem, pagava hotel, pagava alimentação e ainda deixava 60% do faturamento na loja. Só que daí lá, quando eu conheci os alunos, alguns alunos começaram a me oferecer uma coisa nova. Eles começaram a me levar nas plantações, a me receber na casa deles, a me mostrar os hábitos culturais da região, e me apresentar os chefes, os lugares. E nessa troca que eu entendi, esse é o segredo da coisa. O segredo da coisa são as pessoas. Essa rede que não se conecta, às vezes, muito bem. E eu, nessa posição de um viajante, de uma pessoa que estava sempre muito disposta, muito disponível, recebi coisas lindas. Criei amizades por todos os estados do Brasil e criei vínculos nesses lugares. E foi muito legal perceber que, de repente, tudo isso tem confluído para esse lugar em que eu posso ter a liberdade de realmente ser eu mesmo. Né? Hoje em dia, antigamente, chegava nos lugares, tinha gente que falava mal de mim, não deixava eu sentar, ocupava a mesa para não sentar na mesa. Hoje em dia, essa pessoa tem que ficar quieta, porque o resto das pessoas que não são elas estão sorrindo para mim. E elas já sabem que, se elas tentarem fazer o mínimo desse movimento, o que vai acontecer. Porque onde eu já fui a bicha chata, agora ele é homofóbico escroto. Aê! Então, assim, poder transformar os lugares através dessa visibilidade, dessa transformação, é muito bonito. Mas é isso, solitário não dá para ficar. Tem que ter as pessoas junto, tem que ter as pessoas que você tem carinho. E eu preciso de pessoas que eu tenho intimidade, porque eu não consigo sustentar o Lucas Corazza o tempo todo, em todos os lugares. Eu preciso ser Lucas em alguns âmbitos da vida. E eu preciso acreditar na pessoa, e eu vou querer incentivar ela. E eu sou meio penteiro nisso, tipo, sem querer falo a crítica real, sem muita papa na língua. Mas também já aprendi, sabe o quê? Verdade sem carinho é maldade. Então, gente, eu já falo isso com carinho. Já ajuda, né? Já ajuda. Mais alguma pergunta, gente? Gente, se tiver mais um elogio, eu vou falar para vocês, vou cancelar a terapia semana que vem. Não, eu posso fazer vários. Não, o Lucas é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. É essa pessoa intensa, engraçadíssimo. A gente morre de rir com as coisas que ele fala. Estou brincando que você fala, o pai dele fala, ele fala cada coisa. Eu falo, realmente, ele fala. E é uma pessoa que a gente ama. É impossível não amar você quando a gente conhece você, Lucas. Não, é fácil. Eu adoro os que me odeiam. Porque tudo que eu defendo significa que eu me oponho a algo. Então, os que me odeiam é bom que eles declaram rápido, porque eu odeio cortina de fumaça. Olha, eu gosto gente, de sentir o cheiro rápido da podridão.
Gente, olha, mas eu acho que é muito importante. O que eu acredito, Lucas, depois de tudo que você falou, é que o autoconhecimento abre portas. Você, quando você se conheceu, se assumiu, entendeu quem você é, você conseguiu dar mais, trocar mais e receber. Porque quando a gente não se aceita, quando a gente não olha para a gente mesma, a gente acha que o problema são os outros. Não. O problema estava em você que não se aceitava. Não. Olha que coisa muito louca isso, tá? Eu pulei uma etapa na descoberta da sexualidade que foi muito louca, porque o autismo... Eu não enxergava as coisas. Meus pais tinham me criado ouvindo Caetano Veloso, Chico Buarque. Né? Mas você tem autismo também? Sou. Mas como é que você nunca me contou isso? Grandes revelações, gente. E aí eu pensei, pô, que legal, né? Pais de esquerda, liberais, né? Super gente boa, estão ouvindo Pavão Misterioso, puta música meio gay. Né? E aí, de repente, quando eu contei, veio aquela casa abaixo, eu descobri que meu pai e minha mãe eram Leandro e Emiliana, e não eram as mesmas pessoas. Eu falei, caralho, que desconexão fodida que acabou. Como é que é? Porque é isso, sabe, quando você conta, você descobre que você tem um pai e mãe. Aí você conta e você descobre que eles são o Leandro e a Emiliana. Porque pai e mãe é uma construção. O Leandro e a Emiliana é outra construção, né? Eles ficam bêbados na rua, têm inimigos, não são perfeitos, né? E aí eu me lembro que eu pulei essa etapa, eu decidi que era mais fácil viver às claras, porque a situação que eu vivi em casa só se resolveu com a orientação das pessoas no colégio. Eu estava num colégio científico, que era o Poeridomos. E aí eu pulei uma etapa que é muito louca, que é o quê? A pessoa, como gay, né, muitos aprendem antes a fingir e a mentir do que amar. Porque você precisa se esconder e não revelar antes de poder permitir a intimidade. E eu me despi disso, né, desde o começo. Aqui foi uma desconstrução muito intensa. Daí, entender quem eu era, porque eu não sabia que eu era autista até os 36 anos de idade. Eu estou com 40. Ah, é? E eu nunca tinha entendido por que o meu pensamento era tão bizarro. Né? Palavra essa, gente. Por um tempo, quando eu tinha muita papa na língua, era bizarro mesmo, assim, tipo. E saíam as maiores atrocidades do mundo, porque o raciocínio vai para um lugar meio diferente, que não é neurotípico. Né? É só o jeito que eu concateno. Só que é o meu grande trunfo, também era o meu grande defeito, também era onde eu tinha o perigo de não conseguir construir a intimidade, mas precisei da televisão, eu precisei me enxergar na televisão, eu precisei me ver em outras situações e viver tantos Lucas diferentes em tantos lugares para conseguir um dia eu chegar aqui e me encontrar, me sentir uno. Né? Que lindo. Eu adoro que ele tenha feito isso aqui no palco do Mesa Tendências. Gente, uma salva de palmas para o Lucas, que é essa máquina furiosa, doida e maravilhosa. Muito obrigada.